Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, estou com D'Alessandro Rodrigues e nós vamos falar sobre o tema Leis Divinas. Bom, D'Alessandro, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre um tema que ele é contínuo, né? Ele é constante, que são as leis divinas. Bom, como que o pessoal de casa pode entender, compreender o que são as leis divinas? Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite. Será sempre uma alegria, uma honra recebê-la e todos os telespectadores e ouvintes do programa no Centro Espírita Ismênia de Jesus. O senhor Allan Kardec tem a nobre responsabilidade de, no Livro dos Espíritos, nos mostrar as leis divinas, já que o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 livros principais. Na primeira publicação, em 1857, havia somente próximo a 500 perguntas. Mas a segunda edição, em 1860, já tem os 4 livros, onde tem as 1019 questões, e a partir da questão 614 seguintes é que ele vai tratar das leis divinas. Vai dividir as leis divinas, as leis materiais, onde caberia os cientistas, nos casos físicos, os químicos, os matemáticos, os biólogos, estudar os fenômenos da natureza, e mostra também as leis morais, onde caberia nós, na condição de filhas e filhos de Deus, estudarmos essas leis que se encontram em nossa consciência. Então, Kardec, já na questão 23 do Livro dos Espíritos, vai diferenciar o que seria o espírito, porque ele vai perguntar o que é espírito, o princípio inteligente do universo. Então, essa energia começa lá no átomo e vai se avançar. E na questão 76, que eu trouxe o livro para ser fiel a Allan Kardec, ele diz: que definição se pode dar dos espíritos? Espírito agora com E maiúsculo, não mais o espírito com E minúsculo, estava na questão 23. Resposta: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Kardec agora fala, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo, ou seja, nós, os filhas e filhos de Deus. Então, a tarefa de Jesus foi nos mostrar que quando a gente sai da condição de princípio inteligente e se transforma em espírito, as leis divinas foram colocadas por Deus dentro de nós. Então, ele, como espírito de alta envergadura, na colocação do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz, qual o modelo de homem que devemos seguir? A questão 625, a resposta veio de Jesus. E depois Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, nos mostra que na formação do sistema solar, Jesus recebeu das mãos de Deus nós. É por isso que ele vai dizer que ele é o pastor e nós as ovelhas. Quem tem a oportunidade de ler o livro de Humberto de Campos Boanova, vai ver a senhora Joana de Cusa. E sem ser fofoqueiro, é a senhora Joana de Ângeles. E é interessante que quando Joana de Cusa se aproxima do Cristo, ele a chama pelo nome e ela fica admirada na época. Como ele sabia o nome? E ele dá a resposta: eu conheço todas as ovelhas que o Pai me deu. Então, a doutrina espírita vai nos mostrar, de maneira didática, que a gente pode, assim, estudar no sentido intelectual e nos sentimentos, é quando a gente faz meditação, que as leis divinas se encontram em nossa consciência. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala onde está escrita a lei, quando está escrita a lei de Deus na consciência. Então, estando essas leis em nossas consciências, por que ainda nós escorregamos tanto na hora de aplicá-las? Ah, exatamente isso. Por causa de uma das leis, a lei de livre-arbítrio. Então, o que nos diferencia dos animaizinhos é justamente os animais fazem tudo por automatismo. Enquanto que quando a gente entra no reino nominal, a gente então vai receber os atributos de Deus em ponto menor, por isso que nós somos filhos de Deus na linguagem bíblica ou na linguagem de Jesus registrada por João, vós sois deuses. Então nós recebemos as leis de Deus, as leis divinas. E dentre as leis divinas tem uma lei, a lei de liberdade. Então nós temos liberdade de escolher ir para o caminho do bem, que seria então respeitar, amar e vivenciar essas leis divinas, ou se afastar delas. Então o mal, no sentido da palavra ensinada pelo Espiritismo, não é um mal que às vezes a gente aprendeu de maneira equivocada, cuja origem está na filosofia maniqueísta, que o mal seria uma entidade. Não, o mal, toda vez que eu me afasto das leis divinas, eu estou indo para o mal. Então, uma maneira de que Deus criou de nos autoproteger, para a gente não ficar muito estagnado ali no mal, é às vezes a lei do esquecimento,
É a famosa dor, que às vezes a gente pega um atalho nesse caminho da felicidade, né? A gente desvia, então vem uma plaquinha chamada dor. Então a gente volta para o caminho do amor. Então a tarefa de Jesus é uma tarefa notável, só realmente espíritos crísticos podem fazer, foi mostrar as leis divinas, e dentro das leis divinas, a qual a gente estava acostumado, porque aprendemos com Moisés, é a lei de misericórdia. Enquanto que aprendemos com Moisés, um Deus às vezes de vingança, né, olho por olho, dente por dente, Jesus já vai mostrar um pai amoroso, já vai, depois de 4.000 anos, a diferença aproximadamente entre Moisés e Jesus, nos mostrar um dos atributos de Deus, a misericórdia. Certo. Você havia comentado, né, um pouquinho antes da lei do esquecimento. Comumente a gente ouve falar, puxa vida, mas por que esse esquecimento é necessário? Porque se nós recordássemos de tudo, ficaria mais fácil saber onde não errar. Como que você vê essa questão da lei do esquecimento? A lei do esquecimento é uma bênção de Deus no nível que a gente se encontra, porque é uma maneira de nos autoproteger. Como nós estamos ainda num patamar de mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração, de acordo com a definição de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, então a característica geral dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados que habitam o planeta Terra, ainda é a categoria dos espíritos imperfeitos. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 100, Kardec, de maneira didática, divide em 3 ordens, e das ordens tem as subclasses. Então, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. A ordem já os espíritos benévolos, e a ordem primeiro os espíritos puros. No caso, só temos Jesus como espírito puro. Outros que a gente admira, por exemplo, um Sócrates, um Fourier, né? O Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, eles estavam no caminho da purificação, ainda não chegaram, né? Não há um desmérito a isso, só para nos mostrar que a gente está aprendendo a lidar com essas leis. Pois bem, e aí então, se a lei do esquecimento não existisse, a gente lembraria os equívocos e poderíamos ficar em 2 sentimentos que os psicólogos explicam com grande propriedade, principalmente os psicólogos aí transpessoais, que é a culpa e a desculpa. Então, como um pêndulo, já que eu gosto de física um pouquinho, é como se fosse um pêndulo. A gente está na culpa, às vezes a gente está na desculpa. Ou na culpa ou na desculpa, até chegar no caminho do meio, proposto por Jesus e relembrado por Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o dever. Então, quando eu aciono, através da meditação, as leis divinas, eu sei no âmago por que eu estou naquela família, por que eu tenho aquele irmão, porque eu tenho aquela esposa, aquele esposo. Aliás, a maioria dos casamentos do planeta Terra são de lapidar o diamante, ainda não são os casamentos já característicos do mundo de regeneração superiores, como é o exemplo, por exemplo, de Emmanuel e de Lívia. Ela evoluiu e ele está indo atrás dela agora. Pois bem, então só para nos mostrar, porque às vezes a gente exige muito do esposo, da esposa, e não percebe que ele, quanto nós, estamos no caminho da purificação. Certo. Bom, são exemplos muito, assim, contundentes, até porque, por vezes, muitos de nós nos perguntamos por que eu estou neste emprego, por que eu estou nesta vida, né? Então, isso também nos ajuda a pensar um pouco, né, sobre nós. Então, voltando, né, para as leis divinas, você colocou em materiais e morais. Sim. Brevemente falando das materiais, quais seriam elas? As materiais estão relacionadas aos fenômenos da natureza. Sim. Então, seria a tarefa de todo aquele que se debruça perante os fenômenos da natureza. Então, o biólogo, os correlatos, os biomédicos, os médicos, o pessoal da medicina veterinária. Então, tudo aquilo que está relacionado às leis da matéria, os físicos, os químicos, né, os fenômenos da natureza. E o que não é fenômeno da natureza, que é algo moral, então seria a tarefa de todos nós, na condição de filhos de Deus, filhas e filhos de Deus, de nós buscarmos através da meditação. Por isso que a meditação ajuda muito, né, que Santo Agostinho nos ensina no Livro dos Espíritos, a questão 919 e 19a. Quando eu aciono as leis divinas dentro da minha consciência, então eu estaria, como propõe no Livro dos Espíritos, um homem sábio, né, que está investigando as leis morais, que foi a tarefa de Jesus nos mostrar isso. Ele não veio com uma tarefa de mostrar as leis da natureza, as materiais, né? Ele tinha pleno domínio das leis da matéria. Porque para a gente chegar no grau máximo, a gente também tem que aprender as leis da matéria. E acho que talvez começando, né, melhorando as leis morais dentro de nós, talvez a gente consiga aplicar isso nas leis materiais também.
Ah, com certeza, né? Se a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vai ver que a turminha meio assim recalcitrante, que não queria se adaptar à alimentação da colônia, eram os matemáticos. Estavam fazendo até contrabando de alimentos. Então é interessante, porque às vezes a pessoa é muito intelectualizada, mas não necessariamente muito moralizada, que é, aliás, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que o senhor Allan Kardec faz essa pergunta, porque tem povos tão civilizados, mas moralmente atrasados. Aí ele fala, não se adquire tudo em uma encarnação, às vezes evoluiu numa área. Emmanuel é mais poético, bonito, ele fala que a gente é como anjo, precisa de duas asas, a asa do amor e a asa do conhecimento, no seu livro Consolador. Certo. Bom, e eu acredito, né, que a gente tem muitos livros, né, de estudo, né, principalmente deixados por André Luiz, que nos mostram, né, a aplicabilidade, né, dessas leis na vida e no pós-vida, né, na vida após a vida. E a gente também encontra bastante elementos, né, que explicam isso em romances. Para quem está começando no Espiritismo, por vezes é meio denso pegar os livros de estudo, né? Existe algum livro, algum romance que você indicaria para que as pessoas compreendam mais essa questão das leis divinas? Sim, eu recomendo ler os livros da codificação, porque Kardec, não podemos esquecer, foi um educador. Então, o senhor Hipólito Leon Denis Arrivaille, se trouxe a bagagem da educação, não foi à toa. Né? Ele deixou tudo bem delineado. Então, a pessoa pode ler paralelamente ao Livro dos Espíritos, onde estão as leis divinas, os livros do senhor André Luiz, porque ele era um homem muito bem assessorado, além, é claro, da sua bagagem intelectual. E nas obras de André Luiz, vai nos mostrar um pouquinho, às vezes não diretamente a lei, né? Indiretamente. O Nosso Lar, por exemplo, vai falar de várias leis, não o nome em si. Ele é riquíssimo em informações, né? Exatamente. O próprio livro Ação e Reação nada mais é do que a lei de causa e efeito. Então ele vai nos mostrar, às vezes, uma pessoa que vem com uma programação de ser por exemplo, vigilante. É porque outrora usou mal o dinheiro, como é o caso, um dos capítulos que está no livro em questão, Ação e Reação. Tem um senhor que vai morrer porque ele é vigilante, ele pega muito sereno, mas é porque na última existência ele usou mal o seu lado de fazendeiro e vai colocar um dos seus irmãos abandonado no fundo da fazenda, vítima da tuberculose. Vai ficar pegando aquele sereno, vai ficar tuberculoso. Pois bem, então mostra ali vários casos da lei de causa e efeito, no livro específico Ação e Reação. Mas as outras obras de André Luiz mostram muito bem isso, por exemplo, a lei da reencarnação. É muito bem explicada no Missionários da Luz, quando ele mostra o projeto Genoma antes de existir na Terra e a reencarnação de Sigismundo. Então, realmente, André Luiz é fantástico. Esse capítulo da reencarnação de Sigismundo é uma grande aula, né, de planejamento encarnatório. A gente acaba vendo o quanto é trabalhoso vir para esse mundo, né? Que às vezes a gente escuta, não, eu não queria nascer, né? A gente vê, eu queria assim, né? Exato. Lendo esse capítulo, a gente muda nosso entender, a nossa visão, né? E mostra a importância de um anjo de guarda que vai confirmar a questão 500 do Livro dos Espíritos. O planeta Terra, alguém no planeta Terra sem anjo de guarda? Não, isso não acontece no planeta Terra. Então, no nosso nível evolutivo, é necessário um espírito de alta envergadura, superior à nossa, para nos delinear as escolhas das nossas provas, para justamente burilar os nossos sentimentos. Para falar um pouquinho mais de provas e sentimentos, nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Olá! Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para ter mais notícias, mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, você pode entrar em nosso site que é www.amesantos.net.br. Além disso, você também pode entrar em nosso Facebook ou no nosso Twitter, que é ame_santos, e saber onde acontecem as palestras dos membros da AME Santos, bem como informações sobre o curso que acontece aqui na Santa Cecília, o curso Ciência, Saúde e Espiritualidade, que já está com as matrículas abertas. Bom, no programa de hoje eu estou com o D'Alessandro Rodrigues. D'Alessandro é um grande amigo e estudioso do Espiritismo, né? E hoje nosso tema é sobre as leis divinas. Então, a aplicação das leis divinas, ela é importante para todos, em qualquer idade?
Ah, sim, porque é graças às leis divinas que a gente vai evoluir. Então, nossa tarefa, que é o exemplo de Jesus, ele veio nos ensinar a importância delas e só conseguimos amar Deus, já que o Deus é o absoluto e nós somos relativos, amando suas leis. Então, amando as leis é que a gente consegue amar a Deus. Então, foi a tarefa de Jesus a todos nós. E como conseguir aplicar essas leis no dia a dia? Fazendo reflexões primeiro que elas existem. E aí, diante das nossas escolhas, ações, pensar como eu estou acionando. Então, vamos dar um exemplo. Allan Kardec termina com a lei maior, lei de amor, justiça e caridade. Então, no terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, ele começa mostrando as leis divinas, algumas leis, tais como a lei de liberdade, a lei do trabalho, que tem muita gente que não gosta dessa lei, e a lei do progresso, e termina com a lei de amor, justiça e caridade. Então, essa lei é o sustentáculo de outras leis. Todas as outras leis se resumem nela. As leis estão sempre em conexão, é como o corpo humano, todos os órgãos são importantes. Às vezes, é claro, a gente centraliza energia no coraçãozinho ou no cérebro, mas quem é médico sabe muito melhor do que eu, porque eu não sou médico, mas quem está aí passando por uma doença sabe da importância de todos os órgãos. Pois bem, então, quando eu faço essa pergunta, essa ação que eu estou tomando é amorosa perante a mim? É amorosa perante o próximo? Eu já passo por uma peneira. Essa ação que eu estou escolhendo é justa perante mim? É justa perante o próximo? Já passo pela segunda peneira, porque se ela passou na primeira peneira, pode ser que ela não passe na segunda peneira, porque às vezes o que eu acho que é justo para mim, não necessariamente é justo para o próximo. E quando eu me coloco na posição do outro, é como se eu estivesse acionando a lei da igualdade, porque Deus ama todos os seus filhos de maneira igual. E termina com terceira peneira. Isso é caridoso perante a mim? É caridoso perante o próximo? Então, quando a gente faz esses tipos de reflexões, diante das nossas escolhas, a gente consegue assim, ser mais cauteloso e ir reeducando o nosso ego. Então, ensina os psicólogos que o ego vem, e todos os têm, só não tem ego espírito puro, do reino animal. Então, no reino animal, por exemplo, que às vezes eu aprendi a brigar para defender a classe, ou seja, ali a minha sociedade, se eu era do lobo, defender aquela sociedade do lobo. Agora, no reino nominal, a minha família é tão importante quanto a do vizinho, porque pode ser alguém do vizinho que já foi da minha família. Quando eu aciono as leis divinas, então aos pouquinhos eu vou transformando aquela energia no ego na energia que diz os psicólogos, o self. Mas, no entanto, a gente está num mundo de provas e expiações, onde nós estamos sofrendo inúmeras, como posso falar, inúmeras tentações, né, de inveja, de ciúmes, maledicência. E nessas horas, né, é difícil domar, né, o nosso íntimo, né? E aí, como é que a gente consegue? Fazendo a meditação. A questão proposta pelo senhor Santo Agostinho, a questão do Livro dos Espíritos 919, 19a. Antes de dormir, ele fazia uma reflexão com ele mesmo. Ou seja, a voz divina vem através da nossa consciência. Por isso que é importante meditação. Que quem está nos ouvindo, nos vendo, os telespectadores, nunca viram o sentido da palavra. Lê a palavrinha de trás para frente, meditação. Ação de me dizer. Quem é que me diz algo? As leis divinas, na minha consciência. Então, eu não consigo burlar a lei divina. Eu não consigo derrogar a lei divina. Quando eu faço uma conferência antes de dormir comigo mesmo, com o anjo de guarda, com os espíritos familiares e protetores, eu consigo então ver se eu estou indo por esse caminho do meu passado no meu presente, ou seja, o meu ego, ou eu já estou identificando, puxa, eu sou tão orgulhoso, como fazer para ir aos pouquinhos transformando o orgulho em humildade? Às vezes eu sou tão centralizador dentro da casa espírita ou da igreja, como ficar menos centralizador? Através da meditação. Ter um autocontrole para não ser controlador. Exatamente, principalmente porque nós estamos num mundo de prova e expiação, como você elucidou, e o senhor Emmanuel já dá a dica na década de 60, no livro dele, Roteiro, que aqui estão matriculados no planeta Terra 22 bilhões de espíritos. Emmanuel sabia a língua portuguesa, então ele não falou encarnado, desencarnado, ele generalizou. Bom, se tem 22 bilhões de espíritos e que Paulo já falava em Hebreus 12, nuvem de testemunhas, e hoje a gente tem 7, um pouquinho mais do que 7, mas 7 para facilitar a matemática encarnado, 22 menos 7 ficou 15 do outro lado. Ou seja, para cada um encarnado, 2 desencarnados. Mas o senhor Allan Kardec também vai fazer a pergunta do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam na nossa vida?
E Kardec coloca espírito. E não colocou os adjetivos encarnado e desencarnado. Então a gente está se influenciando. O encarnado perante o encarnado e desencarnado perante encarnado. Cabe, justamente diante dos nossos pensamentos, selecionarmos se a gente está sendo vítima do nosso ego, no passado, no presente, ou se a gente está, aos pouquinhos, como você falou, se transformando, se educando. Uhum. É porque o se educar, ele leva tempo. Exatamente. Né? A gente sempre vê assim, a tarefa de educar numa criança, mas a gente vê que não, a tarefa de educar é durante toda uma existência. Isso. O senhor Humberto de Campos tem um caso muito bonito no livro dele, Cartas e Crônicas, que também não foi espírita. No capítulo 39, Provas da Paciência. Leonardo e Lucinda. Lucinda é anjo de guarda, Leonardo é que vai encarnar. Lucinda, belíssimo, por isso que estamos divulgando para os telespectadores e ouvintes lerem na íntegra. O interessante é que a Leonarda passa por provações. Na área de que virtude? A paciência. E ela, então, quando retorna, vai nos mostrar, pelo relato, que ela passa pelas provas, mas não é aprovada. É uma das até perguntas, quando ela revê a Lucinda, que é o seu anjo de guarda. Passei pelas provas. Aí respondeu o anjo de guarda, mas não foi aprovada. Mas sofri tanto, mas não aprendeu com o sofrimento. Porque é a questão 115, que tomaria a liberdade de ler para ser fiel a Allan Kardec. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos, espírito com E maiúsculo. Uns teriam sido criados bons e maus? Olha a resposta profunda. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, lei de igualdade. Isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão. Livre-arbítrio, individualidade da alma. Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Lei do progresso. Pelo conhecimento da verdade. Uma das leis, estão na nossa consciência, a verdade. Para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então a felicidade já começa agora, aqui, ó. Eu não preciso desencarnar. Toda vez que eu estiver fazendo um ato de acordo com as leis divinas, eu sentirei a leveza, a suavidade e o contentamento, essas três virtudes, irmãs. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalado. Outros só a suportam murmurando. E pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, murmurar é isso. Eu estou diante das situações, mas eu estou barganhando com Deus. Eu estou barganhando com a espiritualidade superior. Logo, eu passo pela prova, mas não sou aprovado. Uhum. E acontece muito isso, né? Num mundo de provações, lamentavelmente, se a gente vê os relatos dos espíritos no livro Céu e Inferno, ou depois os relatos através do senhor André Luiz, a gente vai ver muito espírita e podemos abrir mão aqui e falar de um dedicado trabalhador do espiritismo em terras brasileiras, o senhor Friedrich Figner, que escreveu um livro Voltei, mesmo como presidente da Federação Espírita Brasileira, um homem muito rico, mas dedicou toda a sua riqueza ao próximo, trouxe a indústria da fonografia. Ele vai para a espiritualidade por uma colônia, ele é recebido por Bezerra de Menezes, seu amigo, e ele está em depressão na colônia. O que isso mostra? Porque ele achava que barganhar é a mesma coisa que realizar. Não é o estando na tarefa, como eu estou diante da tarefa. Porque às vezes a gente vai na casa espírita de uma igreja ou num templo religioso, cronometrando já o tempo para eu ir embora. A gente não percebe que todo o trabalho de Jesus, que foi ele mesmo que deu a dica no Evangelho de Mateus 11, é sempre suave, é sempre leve e produz imediatamente uma alegria. Então, toda vez que eu estiver fazendo um trabalho onde é pesado, onde não traz alegria, e sim um murmúrio, eu estou me afastando das leis divinas. Isso é um cuidado constante que nós devemos ter, né? Porque muita gente vai a uma missa, a um culto, ou por vezes na casa espírita, já com aquele não, vai durar tanto tempo a palestra, vai durar tanto tempo o passe, e se passa um pouquinho, a gente já vê aqueles respirar mais profundo, né? São só os murmúrios. Tem os murmúrios evidentes, mas tem os murmúrios mascarados. Às vezes as pessoas ficam alimentando, puxa, eu estou há 50 anos nessa casa espírita porque eu tive essa doença. Vejamos o benfeitor Bezerra de Menezes, um homem que amou tanto e passou seus últimos momentos dando exemplo em cima de uma cama. Vejamos Chico Xavier, um homem que amou tanto, é um dos mais respeitados brasileiros, mais respeitados personalidades do mundo. Olha só seus últimos momentos de existência. Ora, se eles, que eram espíritos missionários, ou seja, mediunato de acordo com o livro dos médiuns, deram testemunho, imagina nós outros que estamos indo por esse caminho um certo dia. Certo.
D'Alessandro, a gente está chegando agora no nosso tempinho, na nossa reta final do programa. Você tem alguma dica para falar para o pessoal de casa? Sim, eu gostaria de ler um trechinho rapidinho para a pessoa ler o livro Nosso Lar, porque às vezes as pessoas veem um filme, né, e acham que o filme vai transmitir tudo. É claro que o filme transmite muita coisa, mas não dá para mostrar o que tem às vezes com grande propriedade numa obra. Então, no livro Nosso Lar, tem muitos detalhes. Eu vou ler um trechinho que está no livro Nosso Lar, capítulo 31. O André Luiz escuta alguém gritar e vir próximo à enfermaria, onde ele estava trabalhando. E a irmã Narcisa vê que vem Justino, um trabalhador da colônia Nosso Lar, e ele está preocupado, porque alguém está batendo às portas da colônia. Eles andam 1 quilômetro e quando chegam à porta da colônia, vê um espírito que no seu perispírito, ou seja, o corpo espiritual, tem manchas escuras. Aí vem então a pergunta: você não está vendo os pontos negros, André Luiz? Ele responde: não. Então a benfeitora Narcisa fala: sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Então ela volta, porque ela não abre a porta como enfermeira. Interessante, porque mostra o trabalho de equipe que a gente precisa aprender como encarnados. E aí então vem o irmão Paulo, olha lá, o vigilante-chefe em serviço. Quando o vigilante-chefe se aproxima, pergunta para a irmã Narcisa: já notou, irmã Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora a irmã Narcisa respondia negativamente. Então mostra a evolução do espírito. Pois bem, aí ela conta, o irmão Paulo fala: temos aqui 58 pontos negros, 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpe esmagador, as outras por asfixia. Essa desventurada criatura que bate em nossas portas foi profissional de ginecologia. Olha lá. A quem muito é dado, muito será solicitado, a frase de Jesus, né? A pretexto de aliviar consciências alheias ao murmúrio, ao ego, entregava-se a crimes nefandos. A situação dela é pior do que dos suicidas e homicidas. Aí ele vai dar demonstração que ela não está ali chorando por sinceridade, por arrependimento, porque tem uma lei, a lei de reparação, que o senhor Allan Kardec coloca no capítulo 7º da primeira parte do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, quando ele fala assim: arrependimento, vírgula, expiação e reparação constituem os 3 elementos para anular uma falta. É a lei de reparação. Para eu reparar algo, primeiro item, eu preciso me arrepender. Se nós lembrarmos de Jesus na cruz, qual dos dois se arrepende? Certo. O Dimas e não o Getsas. Por isso que Jesus fala: estarás comigo no reino dos céus. O reino dos céus é a consciência. Aí eu preciso expiar, preciso ir encarnar. E aí então eu reparo diante aquele ser que eu tirei às vezes até a vida. Tá certo. Bom, D'Alessandro, adorei essa exemplificação, né? Você comentou que você também está no Centro Espírita Ismênia de Jesus, que tem seus encontros às segundas-feiras. Segundas-feiras às 8 horas, tem lá os passes às 15 horas, terça-feira à tarde, tem um grupo de estudo às quintas-feiras à noite. Terça-feira à tarde também aberto ao público, qual horário? Aberto ao público às 2 horas da tarde. E o endereço é? Rua Campos Melo, número 312. Então, para você que está em casa, se quiser encontrar também o D'Alessandro, conversar um pouco mais sobre as leis divinas e muito mais, né, ele estará lá à disposição. Bom, D'Alessandro, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do Espiritualidade em Debate. Espero poder contar contigo em próximas oportunidades também. E você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira às 6 horas. Espero você semana que vem. Até lá!